Olá, gente, bem-vindos ao mais um bate-papo Petit Jornal. Hoje, em edição extra, estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui mais uma vez para trocar impressões. Eu só não entendi, Tanguy, o que a gente está fazendo aqui na sexta-feira pela manhã, né? Feriado no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião. Por que você quis fazer um live aqui com os nossos ouvintes e teleouvintes e telespectadores e etc? Então, as pessoas daqui a pouco vão começar a ligar a televisão, entrar no Facebook, entrar em site de notícias e tal, e não vai aparecer nada diferente da posse de Donald J. Trump. J. Trump? O que é J? Não faço nada ideia, deve ser Jackson. Acho que você podia se preparar um pouco melhor aqui para os nossos amigos, né? Você podia saber o nome completo do Donald J. Trump. Acho que seria importante essa informação. Tá bom, legal. Era isso que eu queria dizer? Era essa bronquinha. Tá. E o que a gente vai fazer aqui hoje, portanto, na verdade, fazer uma brevíssima retrospectiva sobre o governo do Obama. Né? Então, o que a gente tem de legado, né? de legado, o que fica do legado dele, quais foram os desafios que ele enfrentou, quais foram os desafios que ele conseguiu vencer, quais foram os desafios que, simplesmente, ele fracassou, e o que a gente tem de perspectivas políticas e econômicas para o governo do Trump. O que a gente espera. Daqui para frente, o que a gente imagina que possa acontecer daqui para frente. Sobre o governo do Obama, o que você traz como legado para ele aí na esfera econômica, de repente, o que você imagina que a gente possa comentar aí? Olha, em termos econômicos, acho que pouca gente lembra que o Obama começou sob o signo da crise de 2008, né? O ano de 2009 foi o ano de auge da crise, dos efeitos da crise de 2008, então ele começou dentro de condições macroeconômicas muito difíceis. Só para lembrar, ele assumiu no dia 20 de janeiro de 2009. Exatamente, então poucos meses depois de 15 de setembro de 2008, quando foi o dia da eclosão da crise financeira. Então o governo dele foi um governo marcado pela recuperação na economia. Né? O crescimento econômico ele se recuperou, o desemprego baixou. É claro que houve o auxílio da política fiscal, da política monetária. Então, em termos econômicos, o governo do Obama acaba sendo muito bem lembrado, deixando um legado extremamente positivo, porque você acaba tendo uma recuperação significativa. Entretanto, fica um problema ruim para ser administrado pelo sucessor dele, que foi o aumento da dívida. O governo do Obama foi marcado por déficits fiscais expressivos, e esses déficits fiscais, em algum grau, vão ter que ser honrados agora pelo sucessor dele. Em parte, essa questão, inclusive, da dívida, ela foi por causa de algumas agendas do Obama, né? Então, por exemplo, o que é chamado até de forma pejorativa, né? De Obamacare. Na verdade, o nome do negócio é Healthcare, que era a ideia de você oferecer como se fosse um plano de saúde, uma espécie de plano de saúde para todos os americanos, né? Para quem tem condições de pagar e para quem não tem condições. Esse foi um dos grandes campos de batalha que o Obama enfrentou durante o mandato dele. Essa era uma agenda dele, ele queria realmente que isso passasse, e foi um dos pontos que os republicanos bateram do início ao fim, e há uma promessa, na verdade, do Trump agora de reverter isso. O problema, na verdade, é que, por mais que fale-se em reverter o Obamacare, então acabar no primeiro minuto do governo dele, se isso acontecer realmente vai ser hoje, a gente tem que ver, na verdade, uma coisa que não foi dita ainda, que é o que você bota no lugar. É simplesmente voltar a não ter nada. E isso, na verdade, eu acho que diz muito sobre a campanha do Obama como presidente. Uma questão muito voltada também para direitos civis. Então, ele falou muito quando assumiu, por exemplo, de melhorar as questões relacionadas na verdade, diminuir a desigualdade, melhorar o acesso de negros a um extrato econômico mais elevado, melhorar direitos de homossexuais e tudo, e ele obteve vitórias apenas parciais, né? Então, fala-se muito nos Estados Unidos, por exemplo, que ele conseguiu melhorar a questão do casamento homossexual, então ele tomou medidas políticas para que os estados, essa é uma decisão dos estados, mas ele ajudou a facilitar que os estados dos Estados Unidos, né, naquele esquema de federalismo, aprovassem o casamento homossexual. Ele teve vitórias apenas parciais quando a gente fala em diminuição da desigualdade, né, disse muito que avançou muito pouco. E o que é mais curioso foi que ele avançou muito pouco com relação a direitos negros. Durante o governo dele, na verdade, houve inclusive um aumento das tensões raciais, e essa, na verdade, é uma das grandes preocupações que a gente tem que ter com relação ao governo do Trump. Ele é um presidente menos preocupado com isso, se é preocupado de alguma maneira com isso, não parece ser uma agenda dele, e num país que atualmente vive um contexto de ebulição quando a gente fala na questão racial. É interessante que, em termos de política externa, o governo do Obama foi caracterizado por alguns importantes avanços, alguns avanços marcantes e alguns micos também, alguns retrocessos bem bizonhos, inclusive, né? O que você acha da política externa do Obama durante esses 8 anos? Então, a coisa principal que a gente pode falar sobre a política externa do Obama, ela é menos objetiva, que é a melhoria da imagem norte-americana no mundo. Nos Estados Unidos, de novo, você lembrou muito bem,
que ele assumiu exatamente no contexto da crise, e ele é sucessor do Bush, né? Então o Bush ele deixou para os Estados Unidos uma imagem muito negativa, muito desgastada, em termos de crise, em termos de violação de direitos humanos. E Obama, mesmo nos piores momentos, ele tinha uma imagem boa, ele parecia mais líder. E isso ajudou, inclusive, talvez a diminuir um pouco o peso dos fracassos que ele teve em algumas áreas. O Oriente Médio é claríssimo. Então ele pegou o Oriente Médio numa situação muito ruim e entrega o Oriente Médio numa situação muito ruim também. Ele não conseguiu grandes vitórias ali. Dentro dos interesses dos Estados Unidos, me parece até que num posicionamento pior, né? Num posicionamento mais desvantajoso do que ele estava inicialmente. Na verdade, no final do governo Bush, a situação era muito ruim, mas os Estados Unidos eram muito influentes. Nesse momento, a situação é muito ruim e os Estados Unidos são absolutamente... eu não diria irrelevante, mas a relevância norte-americana das negociações do Oriente Médio diminuíram bastante, né? Então você tem uma posição pior, uma posição de desvantagem, principalmente quando você fala sobre as relações com a Rússia, ou quando você pensa na relação com a Turquia, é uma posição pior. Algumas outras questões com relação ao Oriente Médio, né, ou com relação à política externa. A América Latina foi um presidente também que, por mais que passasse a impressão de que ia se aproximar de uma quantidade maior de países e tudo, quando a gente pensa na política externa do Obama para a América Latina, a coisa que a gente lembra é Cuba. Na verdade, é apenas Cuba, né? A retomada das relações. Mesmo assim, ele não conseguiu acabar, por exemplo, com o embargo a Cuba. Isso não aconteceu. Também não é poder dele também. Não passa por ele, mas ele pode ter um certo poder de influência e tal. Ele acabou não conseguindo. E, aliás, isso que você falou é um ponto importante também. Ele governou sempre tendo o Congresso contra ele, né? Foi um Congresso republicano durante o governo praticamente todo. Mas com relação à América Latina, foi uma política externa não trouxe grandes novidades. O máximo que a gente lembra da relação dele com o Brasil foi que ele visitou o Brasil em 2011. A presidente Dilma Rousseff foi para lá e ele falando que o Lula era o cara, né? Tirando isso, não dá para lembrar de muito mais coisa com relação às relações dele com a América Latina. E hoje, começando o governo do Donald J. Trump, né? J. Trump. O que a gente pode esperar em termos de política externa? É difícil dizer porque o Trump é um cara que não mantém exatamente a palavra, né? Então ele é um cara que fala muitas coisas, é muito difícil saber o que vai para a prática. Diga o que você acha que vai acontecer. Então, comprometa-se. Eu vou dizer. Comprometa-se. Você está exaltado. Calma, você está exaltado. Eu vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. O prognóstico que eu tenho daqui para frente é que os Estados Unidos cada vez mais vão abandonar uma posição que os Estados Unidos vinham assumindo já há algumas décadas, que era de mantenedor da estabilidade internacional, como se fosse uma posição de polícia do mundo. Essa é uma posição que os Estados Unidos assumem de forma muito clara desde o final da Guerra Fria. Então, qualquer crise que tem no mundo, os Estados Unidos esperam para ver o que vai dar. Se não tiver solução, se a situação estiver ruim, os Estados Unidos entram tentando ter uma posição imparcial de alguma maneira e tal. E essa é uma posição que o Trump me parece que ele não quer mais assumir. Então ele vai deixar a situação deteriorar, vai deixar outros atores agirem. Então a gente pode dizer que é o fim de uma Pax Americana, né? Enfim, os historiadores daqui a alguns anos vão fazer essa avaliação, mas o fim de uma certa Pax Americana, o que tende a deixar o mundo mais instável. Por mais criticável que possa ser a atuação norte-americana em diversos cenários, pelo menos você tinha os Estados Unidos lá com o maior exército do mundo, a maior potência econômica do mundo, tendo um poder político gigantesco e com um governante, por exemplo, que era muito carismático, que era Obama, ou com um governante que era muito forte internamente, que era o Bush, com uma agenda forte, que era a questão do terrorismo. E talvez isso tudo seja abandonado. Talvez ele deixe isso tudo de lado e, portanto, o mundo ele se torne um lugar mais volátil. E estados ou grupos que possam vir a querer questionar o status quo, a partir de agora tem um impulso um pouquinho maior. Então eu acho que a tendência é de mais instabilidade, menos atuação americana, os Estados Unidos mais voltados para dentro, muito voltados para um protecionismo econômico, muito voltados para deixar os seus principais aliados agirem de maneira mais livre. Então eu imagino que nós tenhamos relações internacionais mais instáveis e voláteis ao longo dos próximos anos. Em termos econômicos, acho que está bastante claro qual é o direcionamento que ele deve seguir, pelo menos no início. Tudo indica que o Trump vai entrar com um programa de corte de impostos. Corte de impostos com o objetivo de incentivar empresas americanas a retornarem para os Estados Unidos ou aquelas que estão pensando em deixar os Estados Unidos permanecerem nos Estados Unidos. Além disso, existe a ideia também de corte de impostos com o objetivo sempre de tentar estimular um pouco mais o consumo e gerar mais crescimento econômico. Existe o ponto do protecionismo também. Tudo indica que ele deve ser realmente mais refratário a novos acordos e a uma postura americana mais aberta, o que é muito negativo, né? Acaba gerando um impacto sobre o crescimento mundial e sobre a integração econômica mundial. Isso é ruim, é um retrocesso sem dúvida alguma.
E o efeito colateral dessa política também está mais ou menos precificado. Uma política de redução de impostos dentro de um governo que já é bastante deficitário vai levar a um aumento do endividamento de forma significativa e tende a pressionar os juros nos Estados Unidos. A própria Janet Yellen, essa semana, já deixou muito claro... Quem é Janet Yellen? Como é que é o nome dela? Janet Yellen. Yellen. Quem é? Janet Yellen é presidente do FED. É presidente do FED. Você não sabe quem é o presidente do FED? Sabe quem é o FED? Federal Reserve. Federal Reserve. Tá. O Banco Central dos Estados Unidos. A Janet Yellen já sugeriu que vai haver um aumento na taxa de juros por parte dos Estados Unidos por conta desse aprofundamento do desequilíbrio fiscal. Além disso, você está falando de uma economia americana que está próxima do pleno emprego, o desemprego está muito baixo. Menos 5% de desemprego. Né? Já existe uma perspectiva realmente de pressão inflacionária por conta desse desemprego baixo. Então já seria natural que houvesse um aperto monetário por parte do FED para tentar conter essa pressão inflacionária. Tudo indica que taxa de juros nos Estados Unidos próximo a zero será coisa do passado daqui para frente, o que para o Brasil não é bom, né? Porque reduz a liquidez internacional e acaba também gerando um impacto negativo sobre o crescimento mundial e sobre o crescimento brasileiro. Agora, a partir do momento que ele anunciou que as empresas iam ter que ficar nos Estados Unidos para produzir lá e tal, algumas empresas de fato voltaram atrás das suas estratégias de produção fora dos Estados Unidos e voltaram. É possível, inclusive, que ele consiga alguns resultados em termos de crescimento econômico no curto prazo. Então é possível que no final desse ano agora, por exemplo, ele trage aos 4 ventos que ele conseguiu aumentar a atividade econômica nos Estados Unidos, que tais das empresas voltaram para os Estados Unidos. Sim. Então pode passar uma sensação de resultado muito imediato. De curto prazo, você pode ter algum resultado, realmente algumas empresas podem retornar e alguns investimentos podem permanecer por lá. Mas me parece que no médio prazo, no longo prazo, é uma estratégia ruim. É uma estratégia que tende a um grau de insustentabilidade, esse desequilíbrio fiscal crescente, essa pressão sobre o juro, é algo que não é salutar, não é saudável para a economia americana, e acho que você poderia ir com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de comedimento nesse processo de recuperação e menos retórica. Legal. Só para as perguntas ali, você conhece uma pessoa chamada Isabel Souza? Conheço, minha irmã. Vive na Austrália. Um beijo para a Isabel. Um beijo para ela. E o Gabriel Belá está perguntando se o pivô para a Ásia-Pacífico se concretizou. Gabriel, eu acho que se concretizou menos do que ele gostaria, porque a ideia do pivô para a Ásia-Pacífico é que os Estados Unidos, desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, se voltaram muito para a Europa e para o Oriente Médio, por motivos compreensíveis, né? A Europa como uma região a ser disputada com a União Soviética e posteriormente com uma integração econômica incontornável, é necessário se voltar para a Europa, e para o Oriente Médio porque o Oriente Médio vive dando problema, uma região estrategicamente muito importante, tem a questão do petróleo e portanto, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos olharam muito para essa região e a ideia do Obama, portanto, era fazer o pivô, né? Então era pivotar, você sair um pouquinho dessa atenção para a Europa e Oriente Médio. Quando eu digo sair, não digo acabar com a política, mas diminuir um pouco a importância e se voltar mais para a Ásia-Pacífico, ele considera uma avaliação perfeita, que é uma região que é muito importante do ponto de vista comercial, econômico e de segurança. Mas ele não conseguiu fazer isso porque o Oriente Médio continuou dando problema. O Oriente Médio, na verdade, é uma região que ele gostaria de ter abandonado, e eu acho que ele tinha a impressão de que, tirando as tropas americanas no Iraque e no Afeganistão, ele teria mais tranquilidade para deixar essa região. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Na verdade, a região está ainda mais instável, está ainda mais problemática, ainda mais complicada. Tem agora uma série de atores na região que continuam questionando a presença norte-americana e, portanto, ele não conseguiu dar exatamente essa atenção para a Ásia-Pacífico. Então, acho que foi um êxito parcial. Bom, gente, acho que é isso. Nós marcamos aqui esse bate-papo extra. Afinal, nós temos hoje uma troca de comando na economia americana, nos Estados Unidos, na política americana, e eu acho que não precisa nem explicar a importância e a relevância desse fato, e por isso que a gente quis bater aqui uma bola, trocar uma ideia e algumas impressões sobre o que virá daqui pra frente. Beleza, a Eva deu um jeito de passar aqui atrás para aparecer e dar uma ela quer aparecer, ela é importante, ela é o mascote do Petit Jornal. Beleza, abraço, gente. Obrigado.